Sabe, irmãos, o Senhor, Ele é tão especial, porque eu confesso que essa mensagem que o Senhor falou no meu coração, quando eu comecei a escrever ela tinha um destino. E o destino era o meu marido. E eu vou explicar o porquê. Há algum tempo eu tenho pedido para o Senhor que Ele venha falar ao meu coração através da palavra. E eu já contei para vocês que numa oração, sentada num banco, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Mas eu não quero ler a Tua palavra só para conhecer o que está aqui na linha. Eu quero conhecer as entrelinhas. Eu quero os tesouros escondidos. E sabe, irmãos, procurar tesouro não é fácil. Aquele que procura um tesouro, ele cava, ele escava, ele procura. Então, nem eu mesmo sabia o desafio que é você lançar isso aos pés do Senhor e dizer que você quer encontrar os tesouros escondidos. Porque às vezes a gente lê e parece que os tesouros não aparecem. Mas há algum tempo eu tenho me colocado diante do Senhor e clamado e pedido: Senhor, me ensina. E o Senhor às vezes Ele tem direcionado algumas palavras com destino a algumas pessoas. E quando eu fui ler essa palavra, me chamou a atenção um versículo. E eu falei: eu vou dedicar essa palavra ao meu marido. Um homem que o Senhor colocou do meu lado. Um homem de Deus. E eu falo que ele é tão especial que quem orou por ele fui eu. Ele disse que ele não orou. Então, acabou colhendo eu. Eu orei e o Senhor respondeu. E aí, enquanto eu li essa palavra ela vai falar de um copeiro. E eu falei assim para ele, eu li a palavra, algumas coisas, o Senhor falou comigo, eu anotei na minha Bíblia. E eu falei assim: Hugo, deixa eu te falar uma coisa. Lê essa palavra desse livro. Aí ele falou assim: fala sobre o quê? Eu falei assim: então, sabe do que fala? Fala sobre um copeiro que virou engenheiro, igual você. Quem nos segue nas redes sociais e vê o meu marido, sabe que nós estamos numa obra que vai ter fim, em nome de Jesus. E o meu marido não é o copeiro, mas ele é um chapeiro. E eu falei: marido, esse daqui era copeiro e virou engenheiro. E você é um chapeiro que virou engenheiro, porque na nossa obra você que é o construtor. Então meu marido é eletricista, ele é pedreiro, ele assenta piso, ele arruma a parede, ele quebra a parede, ele junta os entulhos, ele faz tudo isso. E ainda faz outras coisas a mais. E eu falei: Deus, fala comigo através dessa palavra, que ela venha como um óleo fresco na vida dele. E o Senhor, e eu li e falei assim, ele falou assim: quem que é esse homem? Eu falei assim: não vou te contar, você vai ler. Não vou te contar a história, é você que vai ler. Eu faço igual eu faço com os meus aluninhos. Não vou contar, só vou deixar só um gostinho. E aí, o dia passou. E na madrugada eu acordei, na segunda-feira. Eu acordei de madrugada, perdi o sono. E aí eu falei assim: acho que eu vou tentar escrever essa mensagem para o meu chapeiro, que é engenheiro. E eu fui escrever essa mensagem. Mas mal sabia eu que eu escreveria para o meu chapeiro, mas o Senhor escreveria para a igreja dele. Então, antes de eu ministrar essa palavra para você, essa palavra o Senhor ministrou o meu coração, como uma resposta de oração. De uma oração que eu fiz simples, sentada no banco, enquanto eu vejo os gigantes pregando e louvando aqui nesse púlpito. E eu falei: Senhor, me ensina esses tesouros escondidos da Tua palavra. E hoje eu quero falar para vocês, não só desse copeiro, porque ele era um copeiro que virou engenheiro e foi um grande governador. E essa construção que ele fez, eu quero que você direcione tudo aquilo que eu vou falar para a sua casa. Porque o maior lugar onde nós precisamos que esteja construído, consertado e que exista uma reconstrução é nos nossos lares. Há algumas semanas, das últimas semanas do ano, o pastor e a pastora, na sala de oração, têm nos direcionado a intercedermos pela família. Então hoje que você esteja aí ouvindo essa palavra e no teu espírito você vai intercedendo pelos teus, pela tua casa. E que o Senhor possa ir mapeando aquilo que precisa ser dito. Quem sabe quem era esse copeiro? O pastor não vale. É Neemias, isso mesmo.
E eu fiquei extremamente apaixonada por esse texto, porque quando a gente pensa em Neemias, eu não sei vocês, mas eu penso na reconstrução dos muros, aonde vai falar das raposinhas. Mas o que o Senhor trouxe hoje de revelação para nós é algo que eu creio e eu louvo a Deus porque é do coração dele. E o tema dessa mensagem é o príncipe da paz e o consolador. Essa mensagem, ela inicia com a jornada de um copeiro. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Neemias 1. E se eu for falando muito rápido, depois você lê Neemias e eu creio que você vai se apaixonar por essa história. E você vai ver o que o Senhor faz quando nós nos posicionamos não com a condição que temos, mas quando nós nos enxergamos em Deus. Porque esse homem era um copeiro, mas quando ele se enxergou como um engenheiro, o Senhor deu para ele um lugar de governo. E a palavra vai dizer assim, a minha Bíblia é a NVT. No mês do Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Irmãos, nós somos responsáveis por aquilo que nós perguntamos. O brasileiro tem um hábito. Eu olho para a Annelise e falo assim, oi Annelise, tudo bem? Eu olho para o André e falo, oi irmão, beleza, tudo bem? Quando nós fazemos essa pergunta para saber se os nossos irmãos estão bem, nós somos responsáveis por aquilo que ele vai nos responder. Não responsáveis de ficar sabendo sobre a vida dele, mas do que faremos diante da resposta. Foi isso que Neemias fez. Eles estão vivendo num tempo de exílio na Babilônia e pós-exílio. Algumas pessoas ainda estavam em Judá. E Neemias não era qualquer um. Neemias morava em Suzã, no palácio do rei, na Pérsia. Mas aqui naquele versículo vai dizer assim, que o irmão veio até ele, e ele fez essa pergunta comum, que nós fazemos também uns aos outros. E o que nós fazemos quando alguém diz assim, Flávia, na verdade não está bem não. Sabe o que está acontecendo comigo? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por vezes, talvez, nós falamos assim, irmã, vai dar tudo certo. Talvez nem isso a gente fale. Ou então nós dizemos assim, fica tranquilo, eu vou orar por você. Será que a gente ora? Porque nós somos responsáveis daquilo que perguntamos. Porque o Senhor coloca aquela pessoa na nossa presença para que nós venhamos derramar sobre ela uma palavra. E por isso que essa noite eu quero dizer, guarda isso, essa palavra vai falar sobre o príncipe da paz e o consolador. Então quando ele ouviu isso, olha só o que aconteceu. Ele ouviu uma notícia triste, não estava nada bem. Foi o irmão dele que falou para ele que não estava muito bem, que não estava nada bem. Ele disse assim, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. E o muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Neemias não só ouviu a tristeza e a dificuldade daquele povo, ele se compadeceu daquela dor, ele sentou, ele lamentou, ele chorou. Mas ele não ficou só na lamentação, ele fez mais, ele orou, e ele jejuou, e ele buscou uma direção daquilo que poderia fazer. Se lembra que eu falei que ele era um copeiro? Quando a gente pensa num copeiro, quem não conhece a época, vai pensar que o copeiro era apenas um simples garçom. E aqui eu quero dizer para você que não. Esse copeiro, ele tinha um lugar muito importante no palácio. Ele morava no palácio com o rei. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não julgue a tua condição com a condição do teu irmão.
Por vezes, porque nós moramos no palácio, nós não nos preocupamos com quem está lá vivendo a dificuldade e a humilhação. Nós nos fechamos no palácio, ao lado do rei, comendo e bebendo, desfrutando das maravilhas. E nós não olhamos para o lado e nos preocupamos com aqueles que ainda não vivem as mesmas condições que nós. Mas Neemias sentou, chorou. E como copeiro, qual era o papel dele então, se não era só de garçom? Creio eu que ele era alguém muito próximo do rei. Por quê que ele era alguém muito próximo? Porque tudo aquilo que ia ser servido para o rei, era ele quem ia lá levar. Mas antes do rei provar, quem provava era Neemias. Por quê? Naquela época, era costume que se eu queria tirar alguém do trono, o que eu poderia fazer? Envenenar o rei. Usurpar o trono. E assim então, tudo aquilo que que o rei ia experimentar, Neemias provava. Eu penso que ele dizia assim: olha, chegou agora a hora do vinho. Peraí, rei, deixa eu tomar. Tá saboroso, não vai te fazer mal nenhum, toma. Agora tem aqui o melhor manjar, peraí, rei. E gente, ficar do lado das pessoas gera intimidade. A gente tem intimidade com a pessoa. Então, Neemias tinha intimidade no palácio com o rei. E aí, por que o Senhor falou ao meu coração sobre esse príncipe da paz? Eu quero que você se lembre aí de um versículo que diz assim, que ainda que você prove qualquer coisa que seja venenosa, não te fará mal algum. Quem esse Neemias representa nesse momento para esse rei? Se não é Jesus, que prova primeiro, para depois entregar para nós. Quando nós estamos nele, ele prova primeiro. E ainda que você venha beber qualquer coisa mortífera, o Senhor lhe garante que não lhe fará mal algum. Quando você tem com esse Jesus a intimidade. E aí, a palavra vai dizer que passou-se algum tempo, alguns dias, e lá foi Neemias novamente servir o rei. E o rei percebeu que Neemias estava triste. E aí o rei falou para Neemias assim: parece que você está triste. Eu vou conjecturar, depois vocês vão ler, tá bom? O capítulo, leia todo o capítulo, porque o Senhor falou muitas coisas, mas hoje eu vou me atentar ao capítulo 1 e ao capítulo 2. O capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre uma questão muito importante, que é a libertação. Mas hoje nós vamos nos mover no agir do Espírito Santo nessa mensagem. Então, ele falou assim: parece que você está meio triste. Antes disso, Neemias orou e pediu ao Senhor a intercessão do Senhor, para que quando ele falasse com o rei autorizasse que ele tinha que fazer alguma coisa. E quando o rei perguntou para ele, olha lá o que ele respondeu. Lá no capítulo 2, ele respondeu assim: eu fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí olha o que o rei disse para ele: o que você quer que eu faça? Quando eu li esse trecho, o Senhor falou para mim: foi isso que eu fiz com Jesus, quando eu olhei na terra e vi tudo destruído e não encontrei nenhum homem. Eu enviei Jesus para que Ele pudesse fazer alguma coisa, para que Ele pudesse trazer salvação. Que você possa olhar para a sua casa e pensar o que é que está em ruínas lá. O que já foi destruído pelo fogo? Quais foram as portas que foram arrancadas? Eu quero dizer para você que Jesus está falando: você quer que eu te faça o quê? O que você quer que eu te faça? Faça uma varredura em cada cômodo da sua casa. A sua casa pode ser um lugar físico, mas eu também posso estar falando do seu coração. Porque existe um campo de batalha na nossa mente que muitas vezes nos aprisiona e nós não saímos da Babilônia. Nós nos mantemos cativos, ainda que nós possamos sair dessa condição. Nós escolhemos ficar cativos.
Então o rei perguntou para ele: quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para fazer tudo isso? Olha o que o Neemias falou. Aproveitou a oportunidade e falou assim: rei, bom, já que eu vou poder ir, deixa eu te falar uma coisa. Será que você poderia escrever umas cartas? Escreve umas cartas. Escreve umas cartas para que eu possa chegar lá e ser recebido. Porque eu sou um copeiro. Talvez aqui nesse banco existam pessoas que se sintam copeiro, mas você é do tamanho daquilo que você se enxerga. Ele era um copeiro, mas no momento oportuno ele se viu um engenheiro. E aí sabe o que o rei falou? Vai. Só que você não vai só como um engenheiro não, você vai como um governador. Porque quando você chegar lá como um governador, você vai ter autoridade e respeito. Então quando você, irmão, se movimenta, não por aquilo que você já carrega, mas porque você olha para o Senhor e vê a possibilidade de que não é por você. Quando você está fraco, o Senhor se faz forte? Ou você acha que Neemias se viu um engenheiro muito feliz e contente? Não, ele estava na fraqueza. Lembra que ele tinha chorado, lamentado? Ele estava com o coração dele apertado daquilo que ele ia encontrar lá, enquanto ele estava no palácio do rei, desfrutando de manjares, talvez de um ar-condicionado, enquanto todos estavam lá morrendo de calor. Mas ele falou: vai ter que ser eu. Mais de 100 anos, tem que ser eu. Eu sou só um copeiro, mas no Senhor eu vou ser um engenheiro. E o rei falou para ele: o que você precisa? Vai como um governador. O que é que você precisa na sua casa? Ser um engenheiro? Derrubar as paredes? Fazer de novo? Ou lá na sua casa está faltando governo? Está faltando ordem? Está faltando submissão ao Senhor? Ou nós ficaremos no cativeiro, somente chorando por 120 anos, andando pelas ruínas da nossa vida e lamentando sem nada fazer? Hoje é um culto de cura e de libertação, para mim e para você. E aí Neemias foi. Sabe, irmãos, eu fiquei falando para Deus: e o que é essas cartas? Sabe o que o Senhor me disse? Quem eram as cartas quando Jesus foi à terra? Eram os discípulos dele. Eles eram as cartas humanas que o Senhor levava para pregar e para anunciar o Salvador. E o Senhor deixou isso como uma promessa na minha vida e na sua vida. E aí eu vou pedir para você ler 2 Coríntios, verso 3. E aí, essa versão, se a Júlia não encontrar, não tem problema. Mas eu gostei desse texto que está na versão Almeida Corrigida. Ela diz assim: lembra que ele pediu cartas para voltar e fazer a reconstrução de tudo que estava perdido? Você é uma carta nas mãos do Senhor. Uma carta de reconstrução. Olha lá a promessa do Senhor na palavra dele, em 2 Coríntios 3, vai dizer assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de um coração de carne. Um coração de pedra não vai conseguir ser testemunha e carta escrita e lida do Evangelho. Ela vai perguntar: tá tudo bem, meu irmão? E quando ele responder, a tábua de pedra do coração vai dizer assim: deixa eu ir lá contar para alguém que ainda não sabe da história dele. Mas quando essa tábua é de carne, ela vai ser a palavra do Senhor. Ela vai dizer: eu sou um pequeno Cristo. Tem salvação para isso. E a palavra vai dizer então que Neemias ia partir. Guarda esse versículo, irmão, no teu coração. Nunca mais pergunta para alguém: está tudo bem? E se esqueça de que a resposta é uma necessidade da tua intercessão. Mas eu não estou pronto. Eu nem conheço a Bíblia. Neemias estava pronto? Ele era um copeiro, ele não era engenheiro.
Igual meu marido. Meu marido não era engenheiro. Mas a gente falou, vamos construir? Vamos. Marido, busca o André. Busca o Sandrinho. Busca quem já está fazendo. Pergunta. E meu marido, gente, assenta um piso que é uma beleza. É um engenheiro nas mãos do Senhor. Você é um engenheiro nas mãos do Senhor. Irmãos, quando você se inscreve para fazer uma faculdade, os jovens aqui, eu nunca vou me esquecer, quando eu me inscrevi para fazer faculdade, eu já me via formada. Eu já me via formada. Neemias olhou aquela situação e falou, eu sou um engenheiro. E Deus falou, está sobre ti a inteligência, a sabedoria, a capacitação e a ousadia. Vai. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Nós não estaremos prontos, mas é quando nós somos fracos que o Senhor se faz forte. Porque é para honrar o nome dEle. Um dia no estudo da intercessão, eu fiz uma pergunta sobre libertação. Tinha uma dúvida que queimava no meu coração. E a pastora respondeu assim, Flávia, o Senhor nunca vai fazer nada para envergonhar o nome dEle. Quando ela falou isso, parece que uma chave que abriu, arrancou o medo e lançou fora. Eu falei, Senhor, o Senhor não vai envergonhar o seu nome? Eu não estou indo no meu? Eu vou. Por vezes as portas estão com as chaves preparadas. Basta nós virarmos o trinco e falarmos, Espírito Santo, dê ousadia. Porque eu vou meter o pé nessa porta e eu vou entrar. Penso que antes de Neemias sair, o rei orientou, direcionou Neemias, explicou para ele que ele seria recebido, como ele poderia fazer. Neemias ouviu tudo aquilo. Provavelmente Neemias falou, olha, não comenta nada com ninguém não. Por quê? Porque nos versículos seguintes ele vai dizer que enquanto ele ia, ele saiu tarde da noite, discretamente, e ninguém sabia o que ele iria fazer. Jesus não nos deve satisfação daquilo que Ele vai fazer, mas Ele faz. Ele faz. Ninguém sabia quando o Messias viria, mas Ele veio. Resgatou o seu povo. Orientou. Um povo que estava perdido. O Messias, Ele veio. E a palavra vai dizer que Ele virá. Ele virá num piscar de olhar. Ele não vai anunciar primeiro. Mas Ele vai nos buscar. E olha só. E eu falei, Deus, então isso significa que Neemias é o príncipe da paz. Neemias, nessa passagem, nesse capítulo 1 e 2, ele representa o próprio Cristo. O próprio Cristo. E olha como o Senhor deixa alguns detalhes para nós. A palavra vai dizer lá no comecinho do capítulo, que ele não levou animal nenhum de carga, no capítulo 2, no versículo 12. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Quem levou poucos homens no começo da sua jornada quando veio? Eram 12? Eu não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. E aí eu falei, Deus, que animal era esse que ele montava? Fui estudar que animal era esse e descobri que ele montava num jumento. Quem foi que entrou em Jerusalém montado num jumento? Quem foi que quando entrou montado num jumento, olhou Jerusalém, sentou e chorou? Como Neemias fez. Aqui Neemias representava esse próprio Cristo, escondido nas entrelinhas do acontecimento desse tempo. E aí, vai dizer assim, em Isaías 9:6, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Lembra que eu falei que ele se transformou num governador? Quando ele decidiu ser esse engenheiro, ele colocou o governo sobre os seus ombros e falou, eu vou na frente, Espírito Santo vai me direcionar, e eu vou começar a estabelecer
aquilo que precisa ser feito. Mas quando Neemias chegou, ele já não foi todo poderoso fazendo as coisas. E aqui, além de ser esse príncipe da paz, porque lembra que o irmão dele falou assim, olha lá as coisas estão muito difíceis, tem muita aflição, está muito difícil. Quem está com aflição está alegre? Precisa do que quem está com aflição? Quem está com ansiedade precisa do quê? Quem está depressivo precisa do quê? O que acontece na nossa mente? Nós não dormimos? Ou comemos demais ou não comemos nada? Ficamos extremamente estressados e nos falta a paz. Mas Neemias falou, eu vou ser o príncipe da paz nesse lugar. Eu vou chegar nesse lugar, eu vou tomar o lugar, eu vou observar, eu vou ter direcionamento, eu vou fazer uma varredura, eu vou mapear os ambientes, eu vou estudar o território, e aí eu vou começar a consertar aquilo que foi destruído. Essa noite o Senhor está falando, deixa eu estabelecer governo na tua vida, deixa eu ser príncipe da paz nos teus pensamentos, deixa eu entrar, abre a porta. Deixa eu sondar o teu coração e ver aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser construído, aquilo que precisa ser consertado. Se arrependa aos meus pés. Eu estou aqui, eu sou o príncipe da paz e eu não estou sozinho. Comigo vem o Consolador e o Encorajador que vai transformar a tua história. E aquilo que estava cativo na Babilônia vai ter que voltar para a terra prometida. Aonde jorra o quê? O leite e o mel, a provisão do Senhor. Foi assim que Neemias chegou, montadinho no seu jumentinho. E aí eu imagino que ele foi saindo na calada da noite, observando os lugares. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E olha o que ele viu. Eu vou me atentar só a esse versículo. Porque quando eu fui lendo essa mensagem, eu falei, Senhor poderoso. Eu só queria falar de um chapeiro e de um engenheiro para alegrar o coração do meu esposo. Para honrar ele e dizer o quanto ele é especial. O quanto ele é do tamanho que o Senhor o vê. E não do tamanho que as pessoas o veem. Talvez você está sentado aí no banco e está falando, eu não sou nada. Eu nunca conseguiria pegar um microfone e pregar. Eu também não. Vocês estão me achando muito forte. Eu não tomei nem água, porque eu sei que se eu pegar o copo de água eu vou derramar tudo de tanto tremer. Mas eu estou aqui porque um dia no banco eu falei, Senhor, eis-me aqui. Usa-me nessa geração. Me ensina a olhar aqueles que estão cativos. Lançar sobre eles uma palavra de esperança e salvação. Então Neemias entrou naquele lugar. Lá no versículo 13. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco, para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Aqui Neemias está nos falando que existem casas que os muros foram derrubados e as portas queimadas pelo fogo. O que significa isso? Desprotegido. Qualquer um entra, qualquer um faz aquilo que quer. E nós não estamos falando de qualquer coisa. Eu quero que você reflita isso no mundo espiritual. Pensa lá na tua casa como estão os muros. Estão protegidos? O sangue do cordeiro está passado pelos umbrais todos os dias por meio da oração? O azeite tem escorrido pelas paredes? Tocado a vida dos teus filhos, aonde eles veem as lágrimas dos teus olhos chorando e clamando ao nome do Senhor?
Porque nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que flui através de nós por meio do Espírito Santo. O fluir do Espírito Santo. Uma pausinha. Num dia de oração, enquanto eu estava orando na sala de oração, e eu pedi para o Senhor uma experiência, o Senhor me mostrou uma terra muito seca. Uma terra seca, sabe, seca que chega a rachar. Igual a terra do Nordeste, que eu nunca fui lá, dizem que é assim. E aí eu comecei a clamar, e eu me lembro que tinha alguns irmãos, e a oração começou a fluir, e o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele não fala só com uma pessoa, ele fala com todos aqueles que o buscam, e a oração, ela começa a se conectar, e aí um irmão começou a orar uma coisa, outro irmão outra coisa, daqui a pouco eu comecei a ver a terra umidificar, só que o Senhor, ele ainda está me ensinando, e ele não revela tudo. E aí eu contei para uma amiga, falei, amiga, eu tive essa visão e aconteceu isso e foi tão maravilhoso, é simples. E ela falou assim, amiga, você lembra que naquele momento as pessoas estavam chorando? Então deixa eu te falar uma coisa, a terra da tua casa está seca? Então os teus olhos provavelmente estão secos diante do Senhor. Porque as tuas lágrimas é que vão nutrir a terra e vai brotar de novo aquilo que se perdeu. Então Neemias entrou lá, voltando aqui, desculpa irmãos. Em seguida, fui à porta da fonte, versículo 14. Tadinha da Júlia, Júlia é ligeira. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei. Mas por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. O Espírito Santo não age no meio do entulho. Ele tenta passar, ele chega e ele vê o entulho ali. O que eu preciso fazer então? Arrancar o entulho. Quais são os entulhos que estão aí, travados dentro de você, que estão impedindo do Espírito Santo ter espaço e liberdade para agir? Eu creio, irmãos, eu creio porque essa palavra não é minha, essa palavra é viva e no teu coração, na sua mente, o Espírito Santo já está revelando quais são os entulhos. Não é coisa da sua cabeça não, é o Espírito Santo porque ele revela. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque essa palavra era para você, porque é para sua casa, é para sua família, é para sua vida. Porque nós temos orado e intercedido e o Espírito Santo tem revelado como estão os lares. Mas o Senhor quer consertar e reconstruir os muros e proteger novamente a casa que estava desprotegida. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Espírito Santo vê um entulho, ele sobe mais alto. Ministra ao teu coração. Mostra onde está esse entulho. Ainda que você queira dizer que não está vendo. Ele mostra. Ele mapeia. Ele não age onde tem entulho, mas ele revela. Tira o entulho e deixa eu passar. Deixa eu entrar. E o Espírito Santo está falando essa noite. Tira o entulho, deixa eu entrar. Jerusalém está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com esta vergonha. Aqui eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com líderes. Sabe por quê? O líder, muitas vezes, pela vergonha, esconde o entulho. Porque ele não quer ser exposto. Essa se torna a raposinha que vem e destrói o muro. Tira o entulho, deixa o Espírito Santo agir. Quando eu li isso aqui, falei, meu Deus, Neemias também representa o Consolador, o Espírito Santo. Porque ele chegou nesse lugar como Cristo, que vem trazer salvação, que vem trazer conserto, que vem trazer reconstrução e nova morada.
que aquele povo estava humilhado, com dificuldade, perdido. Mas aqui ele já se revela como consolador. Aquele que chegou, não estou reparando no entulho que você carrega. Eu só estou dizendo, deixa o entulho aqui que o que eu tenho para você é muito melhor. Esquece, eu quero que você esqueça desse entulho. Eu quero que você entregue esse entulho em arrependimento nas minhas mãos. E foi assim que Neemias então adentrou aquele lugar. E algo que eu fui lendo na mensagem, eu já estou acabando, irmãos. Ela é longa, mas eu vou me atentar até aqui. Então, algo que o Espírito Santo foi me atentando sobre esse texto, é que como uma prefigura, Neemias como uma prefigura de Jesus, e uma prefigura do Consolador, do Encorajador, antes de reconstruir, ele mapeou e ele consertou algumas coisas. O Senhor não reconstrói em cima daquilo que não tem fundamento. Para reconstruir, algumas coisas têm que ser consertadas, algumas coisas têm que ser arrancadas. Você está pronto para arrancar? E aí ele reconstrói. A palavra vai dizer que aí ele foi chamando alguns, e o mais legal, que ele foi chamando pessoas com diferentes profissões. É como uma igreja. Cada um tem um conhecimento. O meu conhecimento não se sobrepõe ao conhecimento da minha irmã Zu. Não sobrepõe ao dela, mas a gente se complementa. Aquilo que eu não tenho, ela tem. Aquilo que ela não tem, eu tenho. Nós nos complementamos no reino. Nós não dividimos, nós não competimos, nós nos complementamos. Porque não é para minha glória, é para a glória dele. É para que ele opere. É para que o nome dele seja exaltado. Então Neemias foi convidando algumas pessoas, e essas foram vindo. Foi havendo ali os concertos. E aí ele falou, agora vamos reconstruir. Essa noite o Senhor está falando, tem entulho? Arranca. É conserto que você precisa? Eu sou o consolador. É movimento que você precisa? Eu sou o encorajador. É nas finanças que você precisa de transformação? Quem você quer que eu te faça? Quer ser governador? Se movimenta. Para de se ver como um fracassado. Para de lamentar o que não deu certo. Se movimenta. Aquele povo fazia mais de 100 anos que viviam ali no lamento. Tentava reconstruir, não dava certo. Mas eu penso que quando Neemias entendeu que para reconstruir os entulhos tinham que ser arrancados, consertos precisavam ser feitos, a reconstrução foi liberada. Mas ele também ouviu a orientação do rei. Muitas vezes o rei nos orienta. E eu vou usar o André como exemplo. Nós arrancamos uma parede lá na nossa casa. E aí o Hugo perguntou para o André sobre essa parede. E o André falou assim, irmão, essa parede, ela não vai aguentar desse jeito. Você vai ter que fazer um pilar. E aí o Hugo foi lá, né, meu super engenheiro, e construiu um pilar. Colocou um pilar lá. O meu marido não era um engenheiro com o conhecimento do engenheiro rei, que já tem sabedoria e experiência. Ele ouviu o conselho. Muitas vezes nós não queremos ouvir os conselhos do Senhor. Nós queremos que o Senhor escute a minha voz, responda aos desejos do meu coração. Mas eu não quero cumprir o direcionamento do Senhor. E sabe o que acontece? O telhado despenca e quebra. Destrói. A destruição quando eu não escolho, quando eu decido não escutar os direcionamentos do rei. E eu quero finalizar essa mensagem com esse versículo de 1 Coríntios 2:10, que diz assim: pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus.
Mas pois foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Essa noite o Espírito Santo, Ele está varrendo e Ele está acessando os segredos mais profundos que estão no teu coração. Que precisam ser arrancados, que precisam ser consertados, que precisam ser curados. Ele vai entrar com a cura. Ele quer consertar. Ele quer dizer assim, olha, lá na sua casa eu vou refazer o muro. Raposinha nenhuma vai ficar entrando lá sorrateiramente para destruir aquilo que eu tenho para você. E eu quero te pedir essa noite para se colocar de pé. Que essa palavra não seja só mais uma palavra ao teu coração, mas que ela seja uma palavra de posicionamento e movimento. Porque essa noite o príncipe da paz, o consolador e o encorajador está aqui para falar com você, para mudar a tua história, para reconstruir os teus muros, para talvez arrancar lá do cativeiro, da Babilônia, do pecado, aqueles que ainda estão lá e que precisam que eu e você sejamos, nessa geração, nesse tempo, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, no nosso trabalho, os pequenos cristos que fomos chamados a ser. Somos chamados de cristão como pequenos Cristo. Devemos agir como eles.